como nós. Então, de novo, a gente falou semana passada, mas essa colher de chá. Qual o objetivo aqui? O objetivo daqui é interagir com o Moodle, só que é diferente do outro modelo de interação que vocês tinham. Porque no outro, vocês normalmente resolviam um só exercício. Faziam uma leitura de dados e resolviam um exercício. Só que os exercícios de PO, eles são exercícios mais complexos, que envolvem uma série de etapas. Então agora eu vou fazer um exemplo aqui para a gente entender o que seriam essa série de etapas. Vou usar o carro como exemplo. Tem uma atividade aqui que é a atividade do carro, onde você vai modelar um carro. Então vamos aqui, MKDIR 03 estressados. Então vamos entender, vamos imaginar agora que eu estou implementando um carro. O carro ele vai ter várias ações com as quais eu vou interagir com ele. E a gente consegue entender essas ações através de comandos de entrada e de saída. Porque no fundo, todo botão que você clica, tudo que você arrasta, tudo que você faz numa interface visual, principalmente na web, ele se comunica através de mensagens. Então você clica, então você está mandando uma mensagem pedindo para cadastrar login tal e tal e tal. Mensagem que vai para o servidor, mensagem que volta do servidor. É tudo mensagem. Tudo bem? Então, para ficar óbvio como seriam essas mensagens, a gente tem o que seriam os comandos. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que você está interagindo com o carro, tá certo? Então, o carro ele teria alguns comandos. O primeiro comando do carro seria para mostrar qual é o estado do carro atual. E o carro vai dizer que a quantidade de passageiros do carro é 0 de 5, a quantidade de combustível é 0 de 40 litros e a quilometragem é 0 quilômetros. Esse é o estado do carro. Então, aí você pensa, ué, o que é que o meu carro faz? É a primeira pergunta. O que é que ele faz e o que deve acontecer quando eu vou interagir com o meu carro? Tá? Então, por exemplo, se você poderia pedir para inserir 2 pessoas no carro. Então, quando você inserir 2 pessoas no carro, se você pedir para mostrar o estado do carro, o que é para aparecer? Mas tudo bem. Você inseriu 2 pessoas no carro. Quando você mandar mostrar o novo estado do carro, o que é para aparecer? Que agora não são mais 0 de 5, são 2 de 5. Ok? E aí você, beleza. Se eu mandar inserir mais 5 pessoas no carro, o que é para acontecer? É para inserir as 5 pessoas? Depende. Depende se é um Fusca, cabe 500, né? Mas no geral, um carro que respeite as leis da física, dá para inserir 5 pessoas no carro que já tem 2? Não. Então isso daqui é para ele me avisar, ei, falhou, né? Ficaram 2 pessoas sem entrar. Me avisou que não deu certo. Se eu mandar mostrar o estado atual do carro, é para aparecerem o quê? Não. 5 de 5, porque só não entraram 2. Não? Entraram 5 de 5. Beleza. Se eu mandar agora sair, né? Vou mandar aqui out. Vou mandar sair 7 pessoas. Falhou, né? O quê? Só saíram 5 pessoas. Porque não tinha 7. Certo? Se eu mandar mostrar o estado atual do carro, ele vai dizer que eu tenho... Voltei para 0 de 5. Tudo bem? Se eu mandar agora, por exemplo, dirigir por 10 quilômetros. Por quê? Porque não tem ninguém para dirigir. Não tem motorista, não tem gasolina, mas vamos imaginar que primeiro precisa do motorista, tudo bem? Aí você, beleza. Então eu vou colocar pelo menos uma pessoa dentro do carro. Agora tem uma pessoa, se eu mandar dirigir por 10 quilômetros, ele vai dizer que não tem gasolina. Agora eu vou mandar botar 20 reais de gasolina. Imagina assim, 20 litros de gasolina.
Se eu mandar mostrar o estado do carro, é para aparecer que agora tem um passageiro, assim, um passageiro e 20 de gasolina. Olá, pessoal, que alegria ver vocês. Hã? É, só que a da sala é quarta. É. Então bora lá. Ei, não sentem longe não, o pessoal que tá chegando agora, fica aí na segunda fileira, ótimo. Pensei que vocês estivessem lá pro fundão. Eu passei aqui na turma do lado, né? Eu sempre olho. Aí ficava na segunda fileira jogando aquele jogo daquela minhoquinha que fica rodando assim. Eu pensei assim, eu vou bater na porta da sala, só para dizer, eu queria falar com aquele aluno ali, para dar um cagaço dele do lado de fora. Aí eu disse, não, já vai começar a minha aula, tô com preguiça, eu dei um cagaço no final da égua. Porque a questão não é só isso, é que ele distrai todo mundo que está atrás, que ao invés de prestar atenção no professor, fica prestando atenção na minhoquinha. Então, assim, é uma falta de consciência do coletivo, é do tipo, eu não estou atrapalhando. Tá atrapalhando os outros que querem estudar e estão atrás de ti, mano. Tá atrapalhando. Ok. Então, agora, se eu mandar dirigir, por exemplo, imaginando que é 1 km por litro, eu vou mandar ele dirigir 40 km. 20 só dá para dirigir 20 km. Exatamente. Ele vai falhar, só andou 20 km. E se eu mandar agora mostrar o estado do carro, o que é para ter? 0 de combustível e 20 de quilometragem. E aí eu dou um end e termino o meu código. Só para passar. Tá, só para o pessoal que se perdeu, eu estou explicando o que é um modelo de comandos. Porque em FUP a gente só lia os dados e imprimia a resposta. Não tinha um processo contínuo no qual eu vou interagir com o elemento. Eu estou dando aqui um exemplo do carro, tá? Só revisando para o pessoal que chegou agora. Então, se você manda iniciar o carro, mostrar o carro não tem nenhum passageiro de 5, não tem nada de combustível do máximo de 40 e nada de quilometragem. Se eu mandar entrar 2 passageiros e pedir para mostrar, ele vai mostrar que ele tem 2 passageiros de 5, nenhum de combustível e 0 de quilometragem. Se eu tentar colocar 5 pessoas, ele tem que me avisar que não cabem as 5 pessoas. Que já tinha 2. Se eu tentar botar mais 5, vão entrar 3 e vão ficar 2 pessoas sem poder entrar. Se eu mandar mostrar, tinha 2, agora é para ter 5. Se eu mandar sair em 7, só podem sair 5. Não é para aceitar ficar com pessoas negativas dentro do carro. Eu tenho que programar para que o carro se comporte exatamente como esperado. Ele não pode dizer, tem menos de 2 pessoas no carro. Não. Não pode dizer que agora tem 7 de 5. Não um carro que respeite a lei da física. Entendeu? Professor, mas tem que deixar botar no colo. Não, no seu carro. No meu não. Bora lá. Então, e aí a gente vai seguindo uma série de regras. Se eu mando dirigir e a regra diz que ele precisa de motorista e gasolina, aí ele vai dizer, olha, não posso dirigir porque eu não tenho motorista. Ou então, se eu mandar dirigir, não posso dirigir porque eu não tenho gasolina. Ou então, se eu mandar dirigir, tem motorista e tem gasolina, mas não tem gasolina suficiente para fazer o caminho todo. Ele vai dizer, olha, não tem gasolina. Então, isso daqui é o que a gente chama de modelo de comandos. Por que é importante essa ideia? Porque através dela, independente de como o carro é implementado, a gente sabe o que é que ele tem que fazer. É óbvio o que é que o funcionamento dele deve acontecer. Entendeu? Então, assim, se não tem gente, se tem gente... Então, no fundo, cada linha dessa, cada comando dessa é um teste. Que implica que o meu carro tem que, depois da ação, ser exatamente o que é esperado dele depois da ação. Então, se por acaso eu mando tirar 5 pessoas e aparece menos 2 aqui, ou eu mando ele andar e mesmo sem motorista o carro sai andando, eu digo, opa, o carro está errado. Então, os exercícios de OO, como eles lidam com essas entidades que são persistentes, seja um carro, um WhatsApp, uma coisa ou outra, eles vão ter testes modelados nesse conceito,
nesse modelo aqui, tá certo? Então a gente vai ter que aprender a criar um código ou a utilizar um código que consiga lidar com isso, tá bom? Então, essa o primeiro teste dos estressados, ele já é o primeiro código que faz isso. Então, o código base, ele já faz o parse disso daqui. Vocês estão vendo? Ó? Isso daqui é o teste. Isso daqui é a entrada, só isso é a entrada, e isso daqui é a saída. Então, você imagina que a entrada vai ser 1, 2, 3, 4 e 4, e a saída para ser o quê? True. Sim, existe o 4 dentro do vetor. Tá? Então, quando você for lá em atividade de teste, o que é que você deve fazer? Você pega aqui o student.js, copia ele, eu mudei, tá? Copia ele, aí você vai lá em atividade de teste, aí você vem aqui em editar. A visão de vocês é um pouquinho diferente que a visão de aluno, né? Mas você vai saber como chegar lá. Editar. Tá no PO É. Aí a chave de acesso eu mandei pelo Telegram. É aquela que termina em PDD1. Avacalha comigo não, rapaz. Tô no meio da aula. Não, aqui é o mudo, é interno. Não era para ele estar fazendo esse futricado aí. Eu tô no FC Quixadá, não consegui acesso via cabo. Deixa eu tentar o outro conector aqui. Da esquerda, para ver se tem internet da esquerda. Tentando se conectar aqui na rede cabeada. Conseguiu conectar na rede cabeada. Agora eu acho que eu vou conseguir. Pronto, agora foi. Cabeada é sucesso. Ok, então, ó, peguei aqui e colei aquele código que estava lá. Tá? Então, esse código que está lá, ele basicamente tem algumas funçõezinhas, tá certo? Então, essas funções aqui você poderia chamar de qualquer nome. Tá? Mas aí eu botei inputs, show e puts. Essa aqui a gente não vai utilizar agora não. Tá? O puts poderia ser print, poderia ser qualquer outra coisa. Isso daqui, esse loop inicial aqui, é aquele loop que mantém a pessoa dentro do código até terminar. Até terminar tudo. Por exemplo, se eu fosse fazer o código do carro, eu poderia aproveitar esse loop aqui, tá vendo? E eu vou fazer o código do carro aqui com vocês, para a gente rodar o carro. Então, carro.js. Tá? Então, vou fazer aqui já imaginando o carro, tá certo? O carro vai ter os passageiros, o carro vai ter, o que mais? A gasolina, né? Que começa em 0, e o carro vai ter a quilometragem que começa em 0. Tudo bem. Então, eu vou ter aqui uma função inserir, né? Inserir passageiro. Tá? Então, recebe uma quantidade de passageiros que eu quero inserir no carro. Tudo bem? E qual seria o meu teste aqui na função entrar? Tudo bem, até 5, né? Então, como é que eu faço para não ultrapassar de 5? Eu poderia fazer só assim, né? Eu aumento da quantidade. Querem que eu mude a cor ou tá bom assim? Tá. Então, eu insiro a quantidade, e se por acaso a quantidade passar de 5, eu tenho que avisar quantas pessoas não conseguiram entrar no carro, né? Assim? Se por acaso eu estourar, se a quantidade passar de 5, eu vou ter duas coisas. Eu preciso informar
quantas pessoas ficaram sem entrar. Tudo bem? Então eu vou avisar que falhou. É só o console.log para poder ficar mais enxutinho. Mesma coisa, porque ó, se a gente olhar, ó, o puts, ele é o console.log. Entendeu? A função que só pega o texto e joga para dentro do console.log, para não ter que escrever console.log, que é o dobro de quase 3 vezes a quantidade de letrinhas. Pode, porque ele pega a informação e joga para dentro do console.log. O console.log ele converte para texto. Então, o console.log já converte automaticamente. Se eu quisesse fazer uma função que pegasse qualquer coisa, bastava fazer assim. Porque quando você coloca um aspas duplas na frente de qualquer coisa em JavaScript, aí ele converte para texto. E aí funcionaria para qualquer coisa também. Né? Mas o console.log já converte tudo para texto. Tá? Vamos voltar aqui para a nossa lógica. Falhou porque quantidade, não é quantidade. Quantas pessoas ficaram do lado de fora? Quantidade menos 5, né? Porque se, por exemplo, entraram 7, tem 7 pessoas, significa que 2 ficaram do lado de fora. Então, vou chamar sobrou, tá? É quantidade menos 5. Então, sobrou pessoas não entraram. Ok? Só que eu não posso deixar a quantidade agora do carro como 7. O que é que eu tenho que fazer? Quantidade igual a 5. Então, ó, eu incremento. Se estourar, eu aviso quantos sobraram e conserto o valor. Ok? Mesma coisa para o sair. Se eu mandar sair quantidade, o que é que eu tenho que fazer? Eu retiro, né? Como é? Passageiros menos quantidade. Oi. Sobrou. Então, por exemplo, se eu tinha 2 pessoas e eu coloco mais 4, vão ficar 6. Aí vem aqui e vai estar 6. Aí eu verifico, 6 é maior do que 5? Então tem uma pessoa a mais. Como é que eu sei quantas pessoas tem a mais? Eu subtraio. 6 menos 5 vai dizer que está sobrando uma, e aí eu conserto para o máximo. Tudo bem. Então agora para sair, eu tiro supostamente quem eu deveria tirar. E aí o que é que eu tenho que testar? Se é negativo, né? Porque se agora é negativo, significa que eu não podia ter tirado tanta gente. E aí eu vou lá e aviso que tirar o tanto que tinha. só consegui... Ixi, mas agora eu não tenho. Ah, sim. Só consegui, só saíram. Quantos saíram? A quantidade que estava dentro do carro. É a quantidade que estava, mas como eu já alterei a variável aqui, né? Então, eu posso fazer assim, ó. Se quantidade for maior do que passageiros, aí eu digo que só saíram passageiros, pessoas. Se quantidade for maior do que passageiros, só saíram passageiros, pessoas, e a quantidade de passageiros agora é 0. Se não, aí eu posso tirar todo mundo numa boa. Passageiros menos quantidade. Se tinha mais gente do que podia sair, eu tiro todos e aviso quantos que saíram, né? Se não, eu consigo subtrair de boa. Tinha 5, eu tirei 3, vão ficar 2. Vai cair aqui no else. Mas nesse caso ainda vai precisar menos quantidade em cima? Não, porque isso daqui é o erro. Tem 3 pessoas, eu mando sair 5. Vai entrar bem aqui, ó. Ei, 5 é maior do que 3. Então só saíram 3 pessoas e aí ficou 0 nos passageiros. Se não, é porque tem 3, eu mando sair 2. Então eu consigo fazer a subtração numa boa. Entendeu? Então, como seria, por exemplo, vamos para mais um aqui. Como seria a minha função dirigir? Function drive. Drive vai testar o quê? Se passageiros for igual a 0, então não tem ninguém no carro e já retorno.
Qual é o próximo teste? Ah, eu preciso da quantidade, né? Quantidade de quilômetros. Qual é o próximo teste? Lembra que se eu dou o return, eu já saio da função, né? Então, agora qual seria o próximo teste? Se a quantidade de gasolina for menor do que o tanto que eu quero andar, aí eu tenho que avisar o quanto que eu consegui andar e tal. Então, isso é um modelo de comandos. Agora, como é que eu faria a interação na main? Primeira coisa que eu vou fazer é manter a criatura dentro do loop infinito. Por quê? Porque eu não sei quando ele vai parar de digitar os comandos. Então, eu mantenho ele no loop infinito. Meu loop fica ali rodando, 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 até que ele digite o quê? End. Quando ele digitar o end, eu saio do loop. Enquanto ele não digitar end, eu vou imaginar que ele quer interagir com o meu carro. Então, eu pego a linha toda que o usuário digitar, depois eu quebro essa linha em palavras, vou chamar isso aqui de words, talvez seja melhor. Eu quebro em palavras. A primeira palavra que ele vai digitar vai ser sempre o comando, né? Assim, a primeira palavra é o comando e as outras palavras são os parâmetros. Se o comando do usuário é end, então eu dou um break e acabou o meu laço. Se o comando dele é entrar, então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e chamar a função entrar. A função entrar recebe um parâmetro que é a quantidade de pessoas que vai entrar. Esse parâmetro, ele está onde? Ele é a palavra índice 1. A palavra índice 0 é entrar. A palavra índice 1 é a quantidade de pessoas que vai entrar. Então, eu não posso só fazer isso daqui, ó, índice 1, né, o primeiro parâmetro. Por quê? Porque isso aqui é um texto e ele está esperando um número. Então, eu tenho que converter isso daqui para número. E a gente faz isso com um mais. Ah, ficou faltando o comando, né? Por exemplo, se ele pedir mostrar. Então, por exemplo, o que seria a nossa função? Nossa função mostrar. Retornaria o quê? A quantidade de passageiros mais a quantidade de passageiros de 5. O combustível de 40, entendeu? E a quilometragem. Então, isso seria um mostrar. Então, se o comando do usuário é show, tem parâmetro nenhum. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou imprimir o resultado do mostrar, que ele vai mostrar quantas pessoas tem, Então, pronto. O usuário digitou mostrar, cai nesse if, mostrei, voltei para onde? Voltei para o loop. Aí eu vejo o que foi que o usuário digitou agora, entrar. Aí eu tento fazer, vejo quantas pessoas ele está tentando entrar e jogo para dentro da função entrar. Depois ele chamou o quê? Por exemplo, sair. Então a mesma coisa. Agora eu vou chamar qual função? Chamar a função sair. E digo quantas pessoas querem sair. Só que eu também tenho outra função, que seria o quê? O dirigir. Drive. E a função drive também tem um parâmetro. Então vai ter função sem parâmetro, vai ter função com um parâmetro, vai ter função com 2 parâmetros. Oi. Eu só não entendi o que é o parâmetro i. Perdão, desculpa, eu estou escrevendo o i sem querer, mas é o words. Ah, sim, sim. Perdão. É porque normalmente eu uso o i, que é pequeno, é mais fácil de caber dentro da frase. Desculpa. Seria o primeiro parâmetro, porque o 0 é o comando. Se você não estiver entendendo, estiver boiando, estiver com alguma dúvida, você tem que dizer. Que a gente vai ficar usando isso daqui a rodo. Então é importante que desde o começo a gente entenda. Certo? Então, é para resolver. Não. Hoje eu ia tirar a dúvida de quem não conseguiu fazer o bloco 1. Por isso que isso aqui eu fiz na aula gravada, não foi? Da semana passada. Mas eu estou fazendo de novo para quem teve dificuldade ter a oportunidade de perguntar agora. Tá certo? Então, para o código do carro, a gente tem a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Só que a gente tem um detalhezinho a mais, que é o quê? A gente vai ter que ler o vetor. E o vetor, ele é uma palavra, tá vendo? Ó, tá vendo que não tem espaço neles.
ele é uma palavra inteira que eu preciso dar um jeito de transformar de palavra para vetor de inteiros. Por isso que a gente criou essa função auxiliar aqui, que a gente chamou de toVet, para vetor. E aí ela vai trabalhar em duas, né, em duas etapas. Primeiro eu vejo quantos caracteres tem. Depois eu me livro dos caracteres da ponta, né, que seriam esses daqui, utilizando esse comando do JavaScript de substring. Então eu pego do primeiro, o substring, ele é um comando do JavaScript, A, B, C, D, E, F, G, ponto substring. E aí você diz onde começa, e a quantidade de elementos. Eu quero... Um é o A. Só que ele... Não, o 1 é o B, porque o 0 é o A. O índice começa do 0. Então aqui eu vou dizer que começa do 2, por exemplo, que seria 0, 1, 2. O C, e eu quero que ele insira 3 elementos. Então vai ser o C, o D e o E. Desculpa, 2, 3. Então vai ser o C, o D e o E. Se você quisesse o quê? Por exemplo, se eu começar do 0 e inserir 3 elementos, vai ser só ABC. Ok? Então, o que é que eu pedi aqui? Primeira coisa, eu removi esses caras. Fazendo o quê? Começando do 1 e inserindo size menos 1 elementos, que aí ele vai colocar todos esses carinhas aqui. Entendeu? Então, essa daqui é a primeira parte. Me livrei dos cochetes. Com esse miolo de dentro, tá vendo? Com esse miolo de dentro, aqui, a gente está aqui. Eu usei a função split para poder quebrar em um vetor de textos. Então, tá aqui a função split, né? Quebrando na linha. Agora eu tenho um vetor de textos. E aí eu converti para um vetor de inteiros. Então, foram os processos. Né? Isso daqui só tem um erro, que é quando você recebe um texto vazio. O split, ele tem esse comportamento assim, ó. Se eu recebo um texto vazio e mando dar um split por qualquer coisa, ao invés de ele dizer que aqui não tem nada e me retornar um vetor vazio, porque não tem nada, então não era para ter um vetor com nada, ele me dá um vetor com um elemento vazio. Tá vendo? E isso não faria sentido no nosso código, porque se eu entrar com isso, né, com isso daqui de código, é para eu sair com um vetor vazio. E aí o que acontece é que se eu não fizer esse controle, por exemplo, se for vazio, eu quero que ele retorne vetor vazio. Se o miolo não tiver nada, eu quero que ele retorne um vetor vazio. Se não, vocês viram o ternário, né? Eu falei ternário semana aula retrasada. Vocês não sabem o que diabo é ternário? Ah, meu pai. Bora lá. Então, ternário é o operador de substituição. E a brincadeira é assim. Ó. Você pode utilizar ele em qualquer contexto, tá? Ele funciona assim. Você precisa de um teste. Por exemplo, 5 é menor do que 4. 5 é menor do que 6. Isso é o teste. Pode ser qualquer coisa no teste. Aí você coloca uma interrogação. Agora você precisa de um valor de substituição verdade e um valor de substituição falso. Se 5 for menor do que 6, eu vou substituir isso tudo por menor. Se não, eu vou substituir tudo isso por maior. Então, qual é o... Hã? Se não. Então, o que é o valor de A? Menor. Porque ele fez o teste e substituiu tudo isso daqui por menor. Então, abreviando ternário assim não. Ternário é um if-else de substituição. Você vai pegar e substituir todo o teu ternário por um único valor, que vai ser ou esse valor ou esse valor. Entendeu? Então, ele consegue substituir alguns if-elses, não todos necessariamente, mas alguns que você só quer o valor resultante aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho um if e um else. Eu queria saber se era vazio. Se fosse vazio, eu ia substituir por
colchete vazio. Se não, eu ia fazer o split e ia fazer o map, transformando tudo num vetor de inteiros. Então, o que é que essa funçãozinha aqui faz? Essa função aqui, ela pega um texto e gera um vetor de inteiros. Por que que ela é importante? Porque os meus códigos, eles vão trabalhar com vetor de inteiros. E lá na função principal, eu vou receber um texto. Oi. Tá. O split, ele faz isso daqui. Então, 1A,1,B, perdão, 2,1,5,6,7. Isso daqui é o texto. O split, ele pergunta, vou partir usando qual separador? Aí você vai dizer, ó, usa vírgula. Então, isso daqui vai te dar um vetor de números, um vetor de texto. O que é que o map faz? O map, ele aplica uma função. Em cada um dos elementos se pega o resultado. A gente falou de funções, né? Então, por exemplo, a minha função seria, exemplo, seja x, me dê x mais x. Exemplo. Tudo bem? O que ele vai fazer? Para cada elemento aqui, ele vai aplicar essa função. Ó, 2. Então, ele vai me retornar 2 mais 2. Só que isso daqui é um texto. Então, quando eu faço 2 mais 2 com texto, vai me retornar o quê? 22. E ele vai fazer essa função em cada elemento. Então, quando eu fizer isso, ele vai rodar o split, me dar um vetor de textos e rodar o map e me dar um outro vetor de textos. 22, 11, 55, 66, entendeu? Então, essa função aqui, ao invés de pedir para ele dobrar, eu vou pedir para ele converter para número. Não é isso que o mais faz? Oi? Exatamente. Então, o map pega aquela função, roda e o resultado joga no outro vetor. O filter pega aquela função e roda para decidir se o elemento fica ou não no novo vetor. Tá? Então, por exemplo, aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse só os ímpares. Não poderia ter feito isso com o split, não? Hã? Se não completou o número. Não, primeiro eu separo de texto para vetor de texto. Com o split. Você não poderia fazer. Não, porque eu primeiro preciso do vetor para poder aplicar o map e gerar outro vetor. Certo. Entendeu? Se eu tentasse fazer isso, né, tirar o split não faria sentido, porque o map só funciona em vetores. Ops. Entendeu? Então, se eu fizesse isso, eu teria isso daqui. Só fazendo a dúvida do filter. E se eu quiser os elementos que são maiores do que 3? Filter, seja um valor, eu quero saber se ele é maior do que 3. Deixa eu diminuir aqui. E aí me retornaria só os elementos que satisfazem o predicado. Que no caso seria o 5, 6 e o 7. Esse x mais x depois, né, que transforma em número. Porque se eu pego um texto, isso aqui é um texto, e coloco um mais na frente, ele vira um número. Então, por exemplo, se o meu texto for 543 e eu somar ele com 4.5, vai dar 543, 4.5. Se eu colocar um mais na frente desse, esse vai virar um número. Se eu colocar um mais na frente desse, esse vai virar número. Agora eu vou ter 547.5. Entendeu? Que seria o mesmo resultado que eu teria se eu tivesse chamado a função number. E se você colocar o mais antes de uma letra, vai dar. O mais antes de uma. Em vez de eu colocar o N, Aí vai dizer que não é número. Não era number. Entendeu? Tamo junto? Então, vamos lá. Só explicando de onde vem cada coisa, que é importante você se situe. Você já tem a função pronta, mas assim, não é para ela ser uma coisa mágica. É para você entender que tem um sentido do que ela faz. Hã? O token é a palavra. Token é o que a gente chama de palavra. É a palavra que ele recebeu. Tipo, isso daqui. Isso é a palavra. O texto contendo a informação toda. Eu poderia ter chamado de palavra.
tá bom? Então, quebrei em pedaços e coloquei. Então, por exemplo, a nossa função inside, para verificar se o elemento está dentro do vetor, a gente tem que fazer o quê? Percorrer o vetor para cada elemento do vetor e para cada elemento eu faço o teste. Se elemento for igual ao valor, significa que eu achei esse valor. Sim, ele existe no vetor. E aí eu retorno que sim. Se eu saio do for, se eu rodo todos os fores e ele não morreu nesse return, significa que ele não existe. Então aqui eu posso retornar falso. Minha função está pronta. O que é que eu falto? Desculpa. Eu tô C++, os 2 pontos. Perdão. Já no script é só o off mesmo. Porque assim, se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, porque minha cabeça embaralha a linguagem aí. Porque ao invés de você ter que fazer por índice, você pode fazer para cada elemento do vetor. E aí o elemento seria elemento por elemento. Para você não ter que fazer, porque você não precisa saber onde é que o cara está aqui, né? A diferença é que nesse caso, esse daqui ele não é editável. Se, por exemplo, eu quisesse zerar o vetor inteiro, exemplo, né? Zerar o vetor inteiro para cada elemento do vetor, elemento recebe 0. Isso não vai funcionar, porque isso daqui é só como se fosse só permissão de leitura. Então, se você quisesse zerar, você precisaria fazer convert-i mesmo para poder acessar para escrever. Então, mas como eu não quero modificar, eu só quero acessar, é bem mais legível aqui, já que você não precisa dos índices. Eu vou comentar isso daqui, tá certo? Pronto, eu tenho a minha função. O que é que eu vou fazer? Invocar ela lá embaixo. Então, bem aqui, eu vou invocar a minha função. Tá? Comentar isso daqui que eu não preciso disso. E aí, eu vou fazer o quê? Se a pessoa fez o in, vamos por etapas, tá certo? Vou fazer em todas as etapas. Onde é que está o vetor? O vetor está no parâmetro 1. Oi. Não. Não. É porque vocês não estão acostumados a fazer a função main, né? Vocês normalmente colocam o código tudo colado na parede do Moodle, não é assim? Tá. Então, funcionaria da mesma forma que a main ela está sendo chamada aqui embaixo. Tá vendo? Então, assim, é só uma forma de deixar mais organizado. Você sempre ter uma função main e colocar as informações dentro da main. Mas se eu tirasse a main e colasse tudo na parede, ia dar no mesmo resultado. Main embaixo, porque é como se aqui ela criei a main, só que o ponto de entrada do teu código é a linha 50. Aí chega na linha 50, você chama a main, aí você entra na main, começa a rodar o while, e aí quando termina a main, você pula fora. Só para ficar organizado e dentado. Exato. Não. Cada função, por exemplo, eu acabei de fazer a função inside. Só que você tem que entender que a main é o teu front-end. É ela que vai ler os dados do terminal, do Moodle, do usuário, vai invocar alguma função do back-end, que no caso seria a inside, que é onde tem a lógica. A inside devolve a informação. A inside não faz print, ela devolve a informação para a main, e a main faz o quê? Imprime o resultado. Então, o teu front-end é a main. É ela que está no loop, pega o dado, invoca o back-end, pega a resposta e imprime a resposta. É ela que faz a interação com o usuário. Tá? Então, por exemplo, pegando de etapa de um por um, o primeiro parâmetro é o vetor. Aqui ele é um texto. Como é que eu converto de texto para vetor? Com a função para vetor. A função toVet vai pegar um texto e gerar um vetor. Então, por exemplo, eu vou chamar isso daqui já de vetor. O segundo parâmetro ele vai ser o valor.
que vem do parâmetro 2. Então, você vai imaginar que você vai receber um vetor aqui, né? E um valor. Primeiro parâmetro você converte para vetor, segundo você converte para valor. Agora você precisa chamar a função. A função, ela se chama, não é? É in, foi que a gente colocou? Inside. Função que você escreveu se chama inside. Você vai passar o vetor e o valor. Essa função inside vai te dar um resultado. Só que aí você tem que fazer o quê? Mostrar esse resultado. Console.log, resultado. Pronto. O completo, passo a passo, seria isso. Pegou os dados, processou os dados, mandou para o back-end, pegou o resultado, imprimiu o resultado. Só que tudo isso você poderia fazer numa única invocação. Então, eu quero toVet do primeiro parâmetro e o segundo vai ser o mais o i do segundo parâmetro. Tudo isso daqui vai para a função inside e o resultado da função inside eu vou dar um puts, que é a mesma coisa do console.log. Ok? É porque como eu tenho que deixar a letra bem grandona para ficar fácil de enxergar, eu sacrifico um pouquinho das coisas para... É o texto, porque o usuário vai digitar, por exemplo, entrar, o usuário vai digitar entrar 4 pessoas. Isso daqui que o usuário vai digitar vai ser o comando completo, deixar de entrar 4 pessoas. Ou então, se a gente tivesse exemplo aí no nosso carro, tá certo? Vamos imaginar aqui o carro. Suponha que o carro agora ele vai trabalhar não com a quantidade de pessoas, mas com o nome das pessoas, exemplo. Tudo bem? Então, eu poderia dizer agora, seria outro carro, outra forma de interagir. Poderia dizer que está entrando no carro o João, a Maria e o José. Se eu pedisse para mostrar o carro agora, mostraria o quê? João, Maria, José e 2 cadeiras vagas, exemplo. Entendeu? Pode, assim, a impressão, o formato de impressão é o problema que decide, entendeu? Assim, João, Maria, José, é só um exemplo, tá certo? É outra coisa, só para dar um exemplo. Se eu mandasse, por exemplo, sair a Maria, imaginando agora que você não vai realocar as pessoas, como é que ficaria o nosso carro? João, vazio, José, vazio, vago, vago. Então, o comando aqui seria a linha toda, entrar João, Maria e José. Na hora que eu der o split, ele vai virar um vetor de 4 posições. A posição 0 vai ser o in, a primeira palavra vai ser João, a segunda palavra vai ser Maria, a terceira palavra vai ser José. Então eu teria um vetor de 4 posições. O teu UI aqui, né, se você tivesse, por exemplo, fazendo o carro, exemplo, faz quando você está fazendo o carro aqui. Se, else, if, o teu comando for igual a entrar no carro. Então, o que é que você tem que fazer? Você teria que colocar todas as pessoas dentro do carro. A primeira pessoa, elas não estão compactadas como se fosse um vetor só. Cadê? Não estão compactadas como se fosse um vetor só. Se tivessem compactadas como se fosse um vetor só, a gente poderia usar aquela fórmula de... Como é? A gente não fez um código que pegava um texto e transformava num vetor? Mas eu não quero usar isso. Agora eu tenho vários parâmetros, várias palavras. João, Maria e José. Então eu teria que inserir todos eles de um por um. O i é o resultado da quebra do vetor. O in com o cifrão é como se fosse eu tentar inserir no carro.
Poderia ser o nome que eu quisesse. Poderia ser o comando entrar. O que importa é que o primeiro determina a ação. Entendeu? Só para a gente, na hora que está escrevendo o exemplo, separar o que é entrada do que é saída. Porque se eu deixasse tudo assim, ficaria ruim de ler. Entendeu? Eu poderia separar, por exemplo, assim também. Cadê? Entrar. Poderia. Entrar João, Maria e José. Mostrar. Tem o quê? João, Maria e José. Se mandar sair Maria e eu mandar mostrar, aí seria o quê? João e José. Exatamente. É só um modelo de formatação para se tornar compreensível o que é entrada e o que é saída. Entendeu? Porque, por exemplo, se eu fizesse assim, que é como o teste, na verdade, é escrito no Moodle, tá? O teste no Moodle é escrito assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os meus comandos são entrar, mostrar, sair e mostrar. Isso é o teste, tá? O que é que o teu código tem que gerar? O teu código vai ter que gerar isso daqui. Entrar, mostrar, entrar, mostrar, sair e mostrar. Aí, ainda falta o end. Isso daqui é o teste que o Moodle roda. Ou seja, ele vai mandar isso daqui para o teu código. Você não vai consumir só as ações? Tá vendo? Isso é as ações. Entrar, mostrar, sair, mostrar e terminar o código. Isso é o que o teu código vai gerar. Beleza, a primeira coisa que eu fiz foi processar o entrar. Depois eu mandei mostrar e o resultado da minha mostragem foi essa. Depois mandaram sair e mandaram mostrar e o resultado da saída foi essa. E depois mandou acabar o código. Só que só com isso dá para você entender o que é para fazer. Você não precisaria das duas, né? Tá bom? Então isso aqui é só um modelo para a gente conseguir se comunicar. Ser fácil entender o que é que o código tem que fazer. Isso aqui é para a gente tentar simplificar o front-end. Eu sei o que é o comando, eu sei quais são os parâmetros e eu sei com clareza qual é a saída esperada. É isso. Entendeu? E aí eu consigo, tendo isso, entender o que é para ser feito e aí a gente conseguiria modelar qualquer coisa. Vou pegar um exemplo bem lá do final do projeto, tá certo? Só para a gente ver... Só para a gente ver esse modelo de comandos funcionando. Vou pegar um lá do finalzinho. A ideia é que, mesmo sem saber como implementar, vou pegar um legal, a Grafite. Vou pegar aqui o do Grafite. Vamos lá. Oi. Não, no PO Spam. Vocês não vão usar a turma da disciplina. Por exemplo, aqui é uma lapiseira. Não precisa nem olhar os requisitos, tá certo? Nem olhar os requisitos. Init 0.5. Você está criando uma lapiseira calibre 0.5. Então, se você mandar mostrar a lapiseira, calibre dela é 0.5 e tem algum grafite? Não. Aí você manda inserir um grafite 0.7, 2B de 50 milímetros de grafite. Se você tentar fazer isso, calibre compatível. Dá para entender o que é que você quer fazer, o que é que são os parâmetros, e isso daqui tem que ser processado e ele tem que dizer que não deu certo. Se você mandar inserir um grafite 0.5, 2B de 50 milímetros, né, 5 centímetros, e mandar mostrar a lapiseira, minha lapiseira é 0.5 e agora ela tem um grafite que tem essas configurações. Ok? Agora eu inicio uma lapiseira 0.3 e inseri um grafite 0.3. Se eu mandar mostrar, a minha lapiseira tem que ser 0.3 e meu grafite 0.3. Se eu tentar inserir outro grafite 0.3, a minha lapiseira aqui ela é simples, só cabe um grafite nela. Aí ele vai dizer, ei, já tem um grafite aqui, remove o grafite primeiro. Aí eu mando mostrar, tem que ser o primeiro grafite de 50 milímetros e não de 70. Por quê? Porque não é para ele ter inserido. Se eu mandar remover, aí sim agora eu posso inserir o meu novo grafite.
Entenderam como funciona a ideia dos comandos? Os comandos é para... Você leu isso daqui, já entendeu o que é que a tua lapiseira tem que fazer, sem que tenha que ter aquele monte de texto, com um monte de requisito, com um monte de coisa. É do tipo extremamente óbvio. Por exemplo, isso daqui é legal. Se você manda escrever, a brincadeira é que a tua lapiseira vai escrevendo até que o grafite seja tão pequenininho que não dá mais para escrever. Por exemplo, aqui eu coloquei 1 centímetro. Quando o grafite é muito pequeno, ainda tem grafite na lapiseira, não é verdade? Mas não escreve mais, certo? Então você começa a escrever, ó. E aí se você tentar escrever mais, não tem mais grafite, porque ele começou com 14 milímetros, né? 1,4 centímetro. E quando ele ficou só com 1 centímetro, não dava mais para escrever. Aí você faz o quê? Você remove o grafite, não tem mais grafite, você insere um grafite maior, e aí você continua escrevendo, e aí por aí vai a brincadeira da interação. Assim, a ideia é tentar fazer uma lógica simples, que você consiga compreender, até o ponto que a gente pode expandir isso para qualquer projeto. Por exemplo, vamos lá, um finalzinho. Ei, mano, tá muito frio, tem que pedir lá pro carinha chegar e tirar, né? Por exemplo, tentar agora o WhatsApp. Ó. Vamos fazer o WhatsApp agora. Não, mas assim, você não precisa entender como é que ele é implementado. Você precisa entender o que é que ele faz. Esse é o objetivo. Criei o usuário Goku, criei a Tina e criei a Sara. Se eu mandar mostrar os usuários, é para ter quem? O Goku, a Sara e a Tina. O Goku criou um chat chamado Família. A Sara criou um chat chamado Família. E o Goku criou um chat chamado Guerreiros. Se o Kuririn tentar criar o chat chamado Casa, o que é que ele tem que me dizer? Não tem Kuririn, mano. Só tem Goku, Tina e Sara. Entendeu? Se eu mandar mostrar agora a minha lista de usuários, ele tem que dizer o quê? O Goku tem 2 chats, que são quais? Família e o Guerreiros. E a Sara tem o chat chamado, o grupo chamado Família. Porque não foi isso que eles acabaram de criar aqui em cima? Ó, o Goku criou Família e a Sara criou um Família. Se eu criar um grupo chamado Família e tu criar outro, é o mesmo grupo? Não, que é o meu grupo e o teu grupo. São grupos diferentes. Entendeu? A Tina não tem nenhum grupo. Aí o Goku convida a Sara para o grupo 2. Qual é o grupo 2 do Goku? Guerreiros. Então agora, se eu mandar mostrar os chats, aí quem vai estar no Guerreiros? O Goku, a Sara e a Tina. E aí a gente vai na brincadeira de continuar interagindo. Porque o que seriam as ações do WhatsApp? A ação é criar um grupo, é convidar alguém para o grupo, é sair do grupo, entendeu? É mandar uma mensagem para o grupo, é ler uma mensagem do grupo. Então, se você consegue definir quais são as ações e quais são os parâmetros, você entende o que é que o teu código faz. Beleza? E aí a gente, por exemplo, vai mandar mensagens, pegar notificações, entendeu? Ver as notificações do grupo, aí ó, o tamanho do diagrama, eita, pleura. Entendeu? No caso tem aquele estudo de conversa, ele não dá o resultado das funções, né? Ele só faz a estrutura para entender como é que tem que programar. Exato, e aí você tem que escrever as funções e incluir a chamada na main. Então você tem que fazer o back-end e o front-end. Vamos voltar aqui para o estressado zoom. Não, mas a pesca é aquela função que eu fiz. Por exemplo, eu vou voltar para lá para a gente ver, tá certo? Ó, cadê aqui? Ó? O back-end é aquela função que a gente fez. É aquela main, aquele loop. Por exemplo, ó, vamos voltar aqui para fazer o... A gente fez a função inside. E o que é que você tem que fazer que é importante, tá certo? Uma função por vez e passa no teste. Você tem que passar no teste. Não vá para outra função sem passar o teste da primeira função. Porque os testes são feitos para serem progressivos. Você não acabou de fazer a função inside? Você colocou aqui a invocação dela aqui no front-end, tá vendo? E agora eu vou clicar no botãozinho de teste. E é para aparecer o quê? Ó?
que passou no primeiro teste, mas falhou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo. Ó, nota proposta 1. Por quê? Porque eu passei no primeiro teste. Entendeu? Vocês só tinham um teste, porque era uma única função que vocês faziam. Só que em O são várias funçõezinhas pequenininhas, porque você vai interagir com um objeto que tem múltiplos comportamentos. Entendeu? Tá. Dá um break aí e aí pede lá pro Pipa. Porque em O é fazer o quê? Ao invés de você ter uma função, você vai ter várias funções. Mas o nosso objetivo aqui é aprender a programar em camadas. Você faz uma coisinha, testa, funciona. Você tem que fazer esse negócio funcionar, porque você não pode progredir enquanto ele não funcionar. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que você tem que conseguir é botar as pessoas dentro do carro. Não adianta tentar dirigir, se nem botar as pessoas dentro do carro, você consegue. Então, você bota as pessoas dentro do carro, garante, testa, tem certeza que está funcionando a parte de botar a pessoa dentro do carro. Aí, depois que você tem isso funcionando, passou no teste, aí você vai botar gasolina. Passou no teste, você bota para dirigir. Passa, entendeu? E assim você vai em camadas, em loops. É a mesma coisa aqui do index, das funções. A questão é que aqui todas as funções são independentes, né? Mas a partir das próximas atividades, a gente já vai estar trabalhando com uma entidade, por exemplo, o carro. E a gente vai estar sempre interagindo com esse mesmo carro até o final. Entendeu? Fazer o código, as funções. Ou começa ele depois do main ou antes? Não, antes também. Entendeu? Se você pegar lá o modelo, tem lá a parte aqui aluno, eu separei, entendeu? Então, os teus códigos do aluno é para ficar aqui. E aí depois você vem aqui na main e só faz a inserção dele aqui dentro do else if. Entendeu? O aluno ele fica aqui. Esse daqui poderia, não faz diferença porque... Não, mas eu acho que o require tem que ser antes. Não, assim, eu acho que ele funciona. É, você pode tirar ele daqui numa boa e colocar ele lá na main, porque o back-end não faz leitura escrita, né? Você poderia colocar ele aqui acima da main, por exemplo. Vai funcionar do mesmo jeito, né? Mas eu vou inserir, assim, isso daqui já dentro do Moodle. Eu já só não fiz ainda porque não consegui fazer agora de manhã. Então, quando vocês criarem as funções, vocês não vão precisar fazer essas linhas aqui, que elas já vão estar automaticamente dentro do Moodle. Na hora que vocês jogarem o código, o Moodle insere as linhas e aí dá para usar. Tá? Mas aí, por enquanto, tem elas aqui. Deixa o pessoal voltar, que eles foram desligar o ar. Vamos lá, abram o Moodle, comecem a fazer, tentem rodar o primeiro teste. Tu vai voltar, pô. Calma, tem 43 de tentativa. Pode tentar. 43 de controle diferente.
Então vamos lá, pessoal. O que é importante? Vocês passem num teste antes de ir para o próximo teste. E ele vai mostrar aqui os testes que deram errado. Então a gente, por exemplo, ainda tem que fazer o Windsoft, o Find, blá, 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 todos esses. Por exemplo, vamos aqui para o outro teste, o teste da média. Vou fazer aqui a função média, aqui no meio, tá? Então eu quero calcular a média de todo mundo. O que é que eu preciso fazer? Somar tudo e dividir pela quantidade. Então, eu vou criar aqui uma variável soma, começar com 0. Preciso dos índices para somar todo mundo? Não. Para cada elemento do vetor, soma mais elemento. E aí eu vou retornar o quê? Soma dividido por vet ponto.length. Tá? Só que aí a gente tem um detalhezinho. Se você for fazer o teu código aqui, eu vou comentar, tá certo? A média, você vai imprimir. A média vai transformar o primeiro parâmetro em vetor, não é isso? E aí não precisa de segundo parâmetro, não é isso? Não, porque é só o elemento. Quando você mandar rodar, ele vai avisar que o teste falhou também. E aí você pode vir aqui e descobrir por que cada um dos testes falhou. Por exemplo, é porque está muito pequenininho. Mas, ó, index of, find, menor elemento. Cadê? Ele não está mostrando todos não, acho que tem um limite de tamanho. Não, outra aqui, ó, tá aqui, count, média, tá vendo? Por que ele não está passando no teste? Por causa da quantidade de casas decimais, tá vendo? 23.000, babá. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que consertar diminuindo a quantidade de casas decimais. E aí, isso é o toFixed. Então, ó. Isso daqui vai retornar um... Isso daqui vai retornar um float. E aí você bota o toFixed para esse float ficar com 2 casas decimais. Só que mesmo assim... Olá, querido. Mesmo assim, o teu código vai estar errado. Por quê? Porque ele quer a média independente de se é homem ou mulher. Então você só não pode somar todo mundo. Você vai ter que calcular o valor absoluto. Porque calculando o valor absoluto, você ignora se é homem ou mulher. Math.abs. E aí, quando você fizer isso, você salvar, você rodar, aí vai descobrir que o teste 7, que era o teste da média, passou. Oi. Quando eu ensinei o quê? Mas eu tô... Oi. Desligou. Mas assim, se você tiver dúvida, eu faço de novo agora. Tá, tudo bem. Vamos lá de novo. Pessoal, quantas vezes precisar, repito, falo diferente e tudo mais. Então, o que é que essa main vai fazer, tá? Você basicamente não vai mexer aqui nesse while. Porque esse while é o que te mantém dentro do loop de pegar os comandos do usuário. Porque você não sabe quantos comandos o usuário vai dar, tá? Primeira coisa é você vai pegar o texto todo que o usuário digitou. Então, por exemplo, faz de conta que o usuário digitou, eu quero saber a média de 1, 2, 1, 5. Isso daqui foi o que o usuário digitou, tá? Então, isso tudo aqui é um texto. Média, average, a média. Então, a linha vai pegar esse texto inteiro. Aí você vai para o próximo passo aqui, que é colocar o cifrão na frente para poder formatar a saída. Então, isso daqui é só para imprimir a saída, né? A entrada, na verdade. Aí agora você vai para quê? Para o split. O que é que o split faz? Quebra isso daqui em um vetor com quantas palavras? 2 palavras. A primeira palavra vai ser average e a segunda palavra vai ser o vetor 1, 3, 1, 5. Então, esse user input, o I, vai ser agora um vetor com 2 palavras.
Qual vai ser o comando? Qual é a primeira palavra? Average. Ok. Só a linha aqui, aquele... Isso daqui é porque se não fosse esse puts, iam sair só o teu código ia ficar assim, ó. Por exemplo, se não fosse isso, teu código ia ficar desse jeito aqui. Esses daqui seriam os comandos. Entrar, mostrar, sair. Só que só quem está gerando código são os shows, né? Então essa seria a tua saída. E aí fica assim, é um pouco mais difícil de você entender o que foi que deu errado quando você não pareia a entrada com a saída no finalzinho. Aí quando a gente manda imprimir a entrada com o cifrão na frente, aí ele gera isso daqui. Beleza, eu li a entrada inteira e aí eu imprimo a entrada e boto um cifrão na frente. Então a tua saída vai ficar assim. Que aí ele já faz o casamento certinho entre o que foi pedido e o resultado. O que foi pedido e o resultado. A main, ela pega a string. A main, ela quebra a string em um vetor de palavras. Entendeu? E o user input. A primeira palavra eu vou chamar de comando, para não ter que ficar escrevendo o zero em todo canto. Mas, por exemplo, quando eu quiser calcular a média, eu precisaria pegar essa primeira palavra, que seria esse cara aqui, e converter para vetor. Desculpa. Quem é que converte para vetor? É o método toVet. Então, o toVet pega a palavra entra no toVet e sai um vetor. Agora eu tenho um vetor. Esse método toVet, ele está aqui em cima. O único método auxiliar que a gente teve que fazer. Entendeu? E aí o que? Depois que eu tenho o vetor, eu poderia chamar diretamente a função média. Vou até fazer em etapas aqui, tá certo? Eu vou chamar a função média e passar o vetor. Isso daqui vai me devolver um valor, não é verdade? Só que esse valor aqui tem trocentas casas decimais. Então, para consertar isso, eu poderia dizer que o valor formatado vai ser value.toFixed2. Formatei o valor. Só que agora eu tenho que imprimir a resposta. Console.log vform. Só que tudo isso daqui a gente consegue compactar, se você quiser, numa só linha, num só comando. O que é que você vai fazer? Imprimir, né? A gente criou o puts aqui, que é a mesma coisa do console.log. O que é que você quer imprimir? O resultado da função average. E o resultado da função average, eu vou formatar com toFixed2. E quais são os parâmetros da função average? É o primeiro parâmetro? Não, porque isso é um texto, e ela quer um vetor. Então, eu vou converter para vetor. Só vai aprender quando sentar e começar a tentar, entendeu? Tentar misturar, porque aí o tipo não vai bater, você olha. Porque o que é isso? É falta de prática com funções só. Porque depois que cai a ficha de você entender que a informação entra na função e sai da função. Entra um tipo, sai outro tipo. Entra um tipo, sai outro tipo. Aí fica mais fácil, mas isso é só praticando. Por exemplo, perceber que o split, o inside é um texto. Quando eu passo o split, vira um vetor de textos. Quando eu passo o map, vira um vetor de inteiros. Então, o teu cérebro tem que estar acostumado a acompanhar o fluxo da informação. O que é que entra, o que é que sai. O que é que entra, o que é que sai. Porque aí quando você pega a prática, aí fica tipo trivial, entendeu? É como ler. Oi, diz. Alguma coisa? Entendeu? Então, por exemplo, se você quiser começar fazendo assim, todo divididinho, você poderia. Uma variável para cada invocação e no final você manda imprimir. Por exemplo, vamos falar. Na hora que eu faço isso, aí ele já passou, por exemplo, no teste do average. Vamos fazer agora o index of, que é saber a posição do elemento. Aí você tem que fazer o quê? Uma outra função.
E aí você vai nesse loop. Passa no teste, faz outra função, insere a função na main, passa no teste, faz outra função, insere a função na main, passa no teste, até acabar. Professor, empaquei numa função, vou pular ela e vou para a próxima. Não, aí você manda para o grupo. Ó, pessoal, não estou conseguindo, não achei o erro. Por quê? Porque é importante que você consiga fazer o progresso direitinho. Pessoal, minha função ficou muito feia, tem uma forma menos feia de fazer? Aí você pergunta lá e a gente responde. A gente tem que interagir. Não adianta agora, assim, o que é que você não pode fazer? Esperar chegar a semana que vem para me dizer, não consegui fazer nada. Vou dar uma mãozada. Vou dar uma mãozada em você, porque eu me importo com você. Eu não quero que você venha com essa desculpa rapada. Então, assim, pessoal, primeiro mês é o mês mais importante. Então, se você não conseguiu fazer nada até agora, a sua janela de aproveitamento está chegando num tempo crítico. Sente que deu gás aqui as 2, 3 semanas. Se você fizer isso, aí pode ter certeza que você passa. Agora, se chegar na próxima semana e não conseguir fazer nada, aí você perdeu o semestre. Acabou-se. Entendeu? Não deixe isso acontecer. Sente, peça ajuda, nem que você me chame para eu segurar na sua mão. Então, minha função indexOf quer saber onde é que está o valor dentro do vetor. Para saber onde está o valor no vetor, eu vou precisar do índice. Então, eu vou lá, passeando por índices, começando do 0 até i menor do que vet.lang e mais. Porque se você errar isso daqui, tua função vai dar errado, vai dar undefined e você nunca vai saber o que aconteceu. Length. Se esse elemento dessa posição for esse valor, então eu achei a posição onde está esse valor. Se eu rodei todos eles e não achei, então não está em canto nenhum. Fiz a função, aí eu vou fazer o que agora? Inserir na main. Como a indexOf tem os mesmos parâmetros da inside, né? É o vetor e o valor. Eu já vou aproveitar tudo isso e vou chamar só ela aqui dentro. IndexOf. E aí eu vou salvar e vou rodar. E quando eu rodar, é para passar no teste 2. Melhorou o frio, não foi? Depois que o cara chegou, eu consegui. Ah, miserável. É bom que já fica salvo aí. Ó, pronto, passou no teste 2. Agora que passou no teste 2, eu posso ir para onde? O teste 3. E aí, depois para o teste 4. Teste 5. 6. Até acabar? Não, você não pode pular, entendeu? Ou fazer vários. Professor, eu fiz um pouquinho de cada um, eu fiz todos. Não, mano. Professor, eu fiz pelo menos 50%. Passa em algum teste? Nenhum, mas metade de cada questão eu fiz. Não. Fez nada. Hã? O quê? Não. O que vem pronto é o modelo. Por exemplo, você já vem aqui com o while, entendeu? Vem tudo pronto. Só que se eu pegar e já te dar uma main com muita coisa, um monte de comando, aí você vai ter que ficar lembrando de comentar, de testar. E, mano, depois que pega o jeito, entendeu? Ó, basicamente o que você vai copiar é isso daqui, é uma nova entrada. Tá vendo? Aí você copia uma nova entrada aqui, ó. Copiei e colei. Qual é o novo teste agora? É o encontrar se. E vai chamar qual função? Encontrar se. E aí o encontrar se recebe o quê? Um vetor e me retorna o quê? A posição do primeiro valor positivo. Então encontrar se só precisa do vetor, não vai precisar do valor. Então eu vou fazer o quê agora?
tirar o valor. Pronto, também está feita. Chamei a função encontrar se e passei um valor. Agora o que é que eu tenho que fazer? Function find if, que vai receber o vetor. E eu quero a posição do primeiro valor positivo. Então, agora eu preciso do índice de novo, né? Seja igual a 0 e menor do que length e mais. Se ele for positivo, se vet for maior do que 0, eu achei a posição do primeiro valor positivo. Eu retorno e se eu sair do for e não achei, eu vou retornar -1. Vocês veem como os códigos são todos muito parecidos, né? Mas assim, cada um vai ter uma besteirinha a mais. Mas é justamente essa besteirinha a mais que você tem que pegar o macete. Ah, é uma besteirinha a mais. Aí o próximo vai ter 2 cheques dentro do if. Aí o próximo vai ter um contador. Aí o próximo vai ter 2 cheques dentro do if e o contador. Então, é essa progressão e essa atividade do estressados 1 e 2 precisa que você faça, porque se você tiver isso, toda a parte de lógica de programação, da disciplina toda, você conseguiu. Se você não fizer isso, aí é como tentar começar a disciplina vendo a orientação a objeto e aí tentar consertar o carro em movimento. Vai estar dando errado, você não vai saber se é da modelagem ou é da lógica, porque a lógica básica você não pegou. Entendeu? Então, assim, a gente tem que compensar a deficiência que a gente veio de FUP, já assim, nessa progressão mínima aqui, step by step, e mais importante do que isso, aprender a programar do jeito certo, que é o quê? Faz, testa, tem certeza que passou, incrementa. Faz, testa, tem certeza que passou, incrementa. Porque qual é o jeito que quase todo mundo faz? Faz tudo. Aí depois tenta testar, descobre que tem 500 milhões de erros, e aí não consegue consertar nunca. É ou não é? É. Entendeu? Professor, só tem 50 erros. Só que tá tudo errado. Aí o que é que eu faço quando eu pego isso? Eu comento tudo e vamos consertar primeiro. Aí não dá. Então, assim, fugir dessa mentalidade de querer mostrar tudo que sabe. Eu vou mostrar tudo que sei. Eu vou botar um pouquinho do que eu sei em cada função. Não, não é isso. Essa é a mentalidade errada. Entendeu? O problema é que lidar com testes gera ansiedade. Por quê? Porque tá dando errado. E você sabe que tá dando errado. E bate o desespero. Eu vou para outra. Não, calma. Pede ajuda, conversa, negocia, manda lá pro grupo. Entendeu? Tem o grupo da monitoria. t.me.qxcode.po. Então, se eu não tiver lá disponível, você pode tanto mandar para o grupo da disciplina, quanto você pode mandar para o grupo da monitoria. Tipo assim, tô com uma dúvida aqui em JavaScript, alguém pode me ajudar? Aí o monitor vai dizer, epa, tô aqui. Aí ele lhe ajuda no privado, entendeu? Mais fácil. Pode. Agora, o que é que eu oriento? Se é dúvida de código de programa, manda para o grupo. Porque aí, por exemplo, às vezes eu estou off, não estou disponível, e outra pessoa que já passou por aquilo já te resolve. Pessoal, tá dando errado essa função aqui. Entendeu? Tipo assim, ó. Dando errado essa função aqui. Alguém consegue me dizer por que é que não funciona? A pessoa, passei 7 horas para descobrir que era o HT. Entendeu? Aí o cara, valeu, obrigado. Então, sempre vai ter um ou outro que já fez aquele erro, já cometeu aquele erro e pode lhe ajudar. Vocês podem conversar no privado comigo, por exemplo, questões particulares. Professor, estou doente, não consegui ir para a aula, tal coisa, posso entregar atividade atrasada, posso entregar... E tudo que é particular, você conversa no privado comigo. Mas o que é referente a código, se você mandar para o grupo, o tempo de resposta é menor, porque normalmente alguém já passou pelo mesmo problema. Entendeu? E aí, você pode tanto mandar para o grupo, porque a vantagem do grupo ser as duas turmas é porque é mais gente fazendo os mesmos exercícios. Eles estão a mesma coisa que a gente, fazendo exatamente os mesmos exercícios que vocês. Mesmo que tenha sido só uma aula,
a segunda aula deles hoje, eu vou só ficar deixando eles fazer os exercícios aqui em sala, que eu comecei ontem. Essas mesmas dúvidas, a mesma dificuldade com a MEN, a mesma dificuldade de interagir com o Moodle, de passar nos testes, a mesma coisa da outra turma. Então a aula de ontem deles foi essa. Então, por exemplo, como vocês são poucos, se não tiverem nada para fazer, vocês podem ficar aí programando, porque vai ser só mesmo deixar eles fazerem código, ficarem nos computadores, tirando turma, tirando dúvida, para os andamentos das disciplinas não ficar descasado. Entendeu? Então, só exercício. Por quê? Porque se fizerem isso, confia. Fizerem isso, vocês passam o resto da disciplina. É escadinha, é passinho, passinho, passinho e criar confiança, né? Porque a maioria das vezes a pessoa não tem a confiança de que consegue fazer. Ok? Então tentem, abram agora o Moodle e vão tentar fazer aqui o código. E aí, se não estiver rodando, você me chama. E aí o seu objetivo é esse. Passar a função por função. Ó, só para mostrar. Aqui você consegue ver os testes que passaram e os testes que falharam. Se você clicar aqui em execução, tá vendo? Aqui todos os nomes dos testes e aqui os testes que falharam. Find if, papapá. Tá? E aí ele mostra o que foi que falhou. Comentários também tem, né? Beleza? Comecem aí a fazer.